conversar com vocês a respeito das técnicas de preenchimento de mandíbula. Na verdade, eu fui aperfeiçoando essas técnicas à medida que eu fui vendo indicações diferentes nos meus pacientes. Então, hoje eu quero apresentar para vocês 3 técnicas de preenchimento labial que eu escolho de acordo com a indicação que eu vejo no meu paciente, e eu vou falar para vocês qual é o meu critério de escolha por técnica 1, 2 ou 3. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 técnicas de preenchimento labial. O que vai diferenciar na indicação de uma, de outra e da outra é a idade, é o tipo de face, são algumas características que ao longo da live eu quero ir falando para vocês, e hoje eu estou acompanhando, então eu consigo ver as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Se vocês não me conhecem, eu sou a doutora Carla Scanavini, acho que a maioria, pelo menos de quem está acompanhando o conteúdo, já me conhece e sabe que além de professora, eu sou pesquisadora, eu gosto de ir a fundo nas técnicas, eu gosto de exercitar tudo que eu aplico, tudo que eu aprendo na prática. Então, eu já trabalho com harmonização desde 2011, 2012, vindo lá de baixo com o embasamento da anatomia. Eu iniciei a minha prática clínica na Universidade de Campinas, em Piracicaba, inicialmente com toxina botulínica, e de lá para frente eu vim acompanhando toda a evolução da ROF, como hoje a gente chama, né, ao longo desses anos. Mas, lá naquela época, a ROF, como é conhecida hoje, a harmonização facial, nem tinha esse conceito, nem tinha essa nomenclatura ainda. O que existiam eram os preenchimentos faciais. Tinha a bioestimulação com Sculptra, que pouco se falava, tinha a utilização da toxina botulínica e os preenchimentos faciais, o que se limitava a preencher bigode chinês e a preencher rugas de marionete. Sempre aqui na região anterior, sem muito refinamento de técnica, sem ir muito a fundo na anatomia do envelhecimento do paciente. Então, ao longo desses anos, é que a gente vem se aperfeiçoando isso, as pesquisas ajudaram bastante, porque à medida que a gente foi entendendo a anatomia do envelhecimento, a anatomia dos compartimentos de gordura, é que a gente foi vendo como o rosto jovem é estruturado e o que ele vai perdendo ao longo dos anos. Entendendo o que ele perde ao longo dos anos, ou seja, a anatomia do envelhecimento junto com a fisiologia, foi que a gente compreendeu como estruturar uma face. E aí é que veio então o conceito de harmonização facial. O que quer dizer esse termo harmonização facial? Trazer harmonia para uma face. Dentro desse conceito entram os 3 tripés da harmonização, que são a expressividade, os contornos, que estão relacionados com os preenchedores, e a suavidade, que tem relação com a textura da pele, com a flacidez ou com a ausência da flacidez na pele. Então esse tripé, ele foi nascendo a partir desse conceito que foi se criando ao longo desses 10 anos aí, embasados na anatomia, embasados na fisiologia, tá? Através dos estudos e dos trabalhos que foram sendo publicados ao longo dos anos, tá? Então, gente, eu queria dizer para vocês aqui que preenchimento de mandíbula, eu acredito no preenchimento de mandíbula como estruturador de face e uma ferramenta para recompor as proporções da face, tá? Então, se um paciente ele chega aleatoriamente me pedindo um preenchimento de mandíbula, eu vou precisar fazer uma avaliação na estrutura da face, nas proporções, para ver se aquele pedido realmente tem indicação, né? Entra aí a questão do profissional também ter bom senso e não agir por moda, né? E apesar do preenchimento de mandíbula estar muito em alta, as pessoas, os modelos, os influencers gostam de mandíbulas bem marcadas. Eu acredito no preenchimento de mandíbula como reestruturador de face, como reestruturador de face posterior para tirar o peso da face anterior, tá? Esse celular, ele ainda tá mal posicionado, mas eu vou seguir adiante aqui, tá? Então, a gente vai falar
Tá bem fraquinha aqui a letrinha, né? Mas a gente vai falar sobre essas técnicas de preenchimento de mandíbula e as indicações delas, tá? Vou mostrar foto, tá? Mas eu quero só apresentar essas 3 técnicas para vocês poderem entender. E se vocês tiverem alguma questão aqui, eu vou tirando as dúvidas de vocês ao longo da live, tá bom? Então eu vou apresentar 3 técnicas e eu queria colocar aqui para vocês que o que vai me fazer optar por uma ou pela outra é exatamente, olha, o compartimento jaw. Algumas características do compartimento jaw que aparecem com a idade ou com o tipo com o tipo de face do paciente e que vão me ajudar a determinar se eu vou optar pela técnica 1, pela técnica 2 e pela técnica 3, tá? Então eu vou apresentar uma primeira técnica onde a gente utiliza 2 pertuitos. Não se preocupe em tentar entender, porque no próximo slide vocês vão ver isso daqui no desenho, tá bom? Então, nessa primeira técnica, a gente tem 2 pertuitos e na parte pré-auricular e na parte anterior ao jaw, eu faço 2 pertuitos onde eu vou implantar o produto, concentrando esse produto na região do ângulo da mandíbula, tá? Nós já vamos falar melhor disso daí. Na segunda técnica, eu faço um único pertuito no ângulo da mandíbula e eu vou trabalhar com esse produto em leque, concentrando da mesma forma esse produto na região do pertuito. Se todos os vetores se concentram na região do ângulo da mandíbula, que é onde a gente colocou o pertuito, certamente este volume ficará maior na região do ângulo da mandíbula, tá? Eu vou explicar para vocês quando que eu gosto de optar pela técnica 1 ou pela técnica 2. A técnica 3, ela já é uma técnica que eu utilizo menos, tá? Por quê? Porque eu só posso trabalhar com esta terceira técnica, onde eu faço um pertuito central na base da mandíbula, ou seja, na borda inferior da mandíbula. Eu só posso usar essa técnica quando o paciente não tem volume no compartimento jaw, o que a gente sabe que é muito raro, né? Normalmente a queixa principal e o primeiro problema que aparece na face dos nossos pacientes é o volume do compartimento superficial jaw. Então é difícil usar essa técnica porque essa técnica vai trabalhar com o produto na região do jaw. Então ela é uma técnica só para pacientes que são muito magros, cai bem para quem tem deficiência de mandíbula, porque ela define bem essa linha da margem inferior da mandíbula. Naquele paciente que ele fala, nossa, eu tenho papada, ele não tem papada porque ele não tem gordura, ele tem um ângulo queixo-pescoço muito aberto, o que dá a sensação de que ele tem papada, a pele descolada aqui, mas não é pela presença de gordura, é pelo queixinho que é retrognata. Então essa técnica vai muito bem porque ela define melhor aqui a borda inferior da mandíbula, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui para vocês qual que seria a diferença dessas técnicas. Agora sim que vai dar para vocês visualizarem. Deixa eu passar aqui. Alguns traçados de orientação. Joia! Acho que aqui tá ok. Então vamos lá. Eu coloquei a minha própria foto de lado aqui para vocês poderem visualizar no perfil do paciente. Então, com o meu dedinho aqui, olha, eu vou traçar a borda posterior da mandíbula, margeando aqui com minha mão a borda inferior da mandíbula, eu também vou traçar a borda inferior da mandíbula. Eu gosto de traçar a bissetriz desse ângulo goníaco, e essa bissetriz vai parar lá na calha lacrimal, é só uma linha de orientação, tá? Aonde eu divido esse ângulo em 2 segmentos, em segmento superior e segmento inferior, tá? Aonde eu vou programar aqui a colocação ou a implantação de 2 pequenos bolos de ácido hialurônico, tá? O que são bolos? Bolos são pequenas concentrações de ácido hialurônico que eu já vou explicar como é que eu gosto de fazer. Nessa técnica, então, eu tenho 2 pertuitos, essa seria aquela técnica 1 que eu falei no slide anterior, tá? Na técnica 1, olha, eu faço um pertuito na região superior, na região pré-auricular, mais ou menos
menos aqui com o tamanho da cânula e eu faço um pertuito anterior. Mas onde eu faço esse pertuito, Carla? Eu vou falar uma regrinha aqui que eu utilizo bastante. Pede para o paciente morder, vocês vão avaliar o volume do masseter, dá 1 centímetro anteriormente à borda do masseter, aí vocês podem realizar esse pertuito, tá? Então o paciente mordeu, ó, não sei se dá pra ver aqui, com 1 centímetro à frente da borda anterior do masseter, a gente coloca esse pertuito, sem invadir. É legal circular também o compartimento jaw, para não ter perigo da gente invadir esse compartimento com nenhum tipo de produto, nem com bioestimulador, nem com preenchedor, porque senão a gente vai causar mais peso na região aonde o paciente já tem peso, tá? Então, pertuito superior, pertuito ínfero anterior, e eu vou fazer retroinjeções. Tá muito pequenininha aqui a letra? Ou dá pra ver? Aqui eu tenho as quantidades. Eu posso fazer um print dessa tela para vocês poderem visualizar no próximo story. Eu vou fazer isso, tá bom? Então, olha, de anterior para posterior, eu vou entrar com a cânula aqui na direção do meu dedinho e eu vou fazer 3 retroinjeções com 0,1 ml de ácido hialurônico em cada uma dessas retroinjeções. Todas elas indo de encontro a essa bissetriz que eu tracei. Mas aqui tem um segredinho, tá? Quando eu entro com a cânula, antes de fazer a retroinjeção, eu não programei a colocação de 2 bolos de 0,1, aqui, olha, onde tá esses pontinhos amarelos. Então, eu coloco a cânula, quando a minha cânula tá lá no ângulo da mandíbula, eu aplico 0,1 em bolos acima do músculo masseter. Inicialmente, a gente até testou a aplicação de ácido hialurônico em ângulo de mandíbula com agulha, por baixo do músculo masseter. Além de ser uma aplicação dolorida, porque é lógico que eu fiz o teste em mim, o músculo masseter é muito robusto. Ele pressiona o produto e o produto some dali, ele perde a performance dele. Então, preenchimento de mandíbula, de ângulo de mandíbula com ácido hialurônico, sempre é melhor fazer acima do músculo, tá? Então eu entro com a minha cânula aqui, eu injeto 0,1 e faço retroinjeção de mais 0,1. Segundo vetor, a mesma coisa. Eu entro com a cânula, posiciono a cânula, faço bolos de 0,1 e puxo 0,1 na retroinjeção, tá? Faço uma terceira retroinjeção e aí eu venho do pertuito superior e faço a mesma coisa, eu faço 3 vetores com 0,1 ml de ácido hialurônico em cada um desses vetores. Então, agora a gente vai falar de quantidade de produto, que vocês estão fazendo a conta aí, falando, nossa, mas quanto vai em cada ângulo de mandíbula? A princípio, essa técnica, ela utiliza 1 ml de ácido hialurônico em cada lado do rosto, tá? Ai, Carla, dá pra fazer com meio? Dá, mas o protocolo mínimo é 1 ml, meio vai dar um resultado muito sutil, mas sim, dependendo da disponibilidade de produto que vocês tiverem, dá para trabalhar com meio ml de cada lado, mas aqui eu estou apresentando um protocolo completo, convencional. Aí eu quero usar 2 ml, dá? Dá também. Se vocês, na hora, avaliarem a necessidade de colocar mais, de conquistar um pouquinho mais de volume, porque o paciente tem um rosto muito fino na região posterior, pode usar 2 ml e aí é só duplicar o volume de cada retroinjeção aqui, tá? Então vamos fazer a continha, ó. Eu tenho 3 vetores de anterior para posterior, 0,1, 0,2, 0,3. Eu tenho 3 vetores de superior para inferior, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1,0. Então eu tenho 2 bolos de 0,2, perdão, eu acho que eu falei 0,1, né? Mas a gente pode fazer esse bolos daqui e daqui também, ou fazer 2 únicos bolos de 0,2 em 2 direções. Qual que é a ideia? Valorizar, de fato, o ângulo da mandíbula, tá? Então, à medida que a gente coloca 2 bolos aqui, eu tenho 0,4 só no ângulo da mandíbula. Isso vai valorizar e vai projetar o ângulo da mandíbula nessa posição, tá? Como que é isso na direção da cânula? Dá para enxergar? Eu tentei colocar aqui a cânula
para ver se dá para vocês enxergarem. Vamos lá. Então tá aqui, olha, a mesma linha de referência, a minha linha diagonal de referência, e aqui eu só tô mostrando a posição da cânula para vocês, tá? Como que vocês vão se posicionar? O meu paciente está à minha frente, eu viro o rosto dele para cá e eu tô por trás, trabalhando de superior para inferior. Quando eu vou trabalhar de anterior para posterior, o paciente vira o rosto e eu tô aqui na frente dele, eu viro o rosto dele para mim e trabalho com a cânula de anterior para posterior, tá? Eu não sei se algum de vocês ou se alguns de vocês gostam ou conseguem trabalhar sentado. Eu não consigo. Eu gosto de estar de pé para ter mobilidade 360 graus ao redor da maca. Então eu me posiciono sem ficar com meus antebraços muito erguidos, numa posição onde eu vá ficar sobrecarregando minha coluna. Eu tenho que estar numa posição confortável. Então eu me movimento para cá ou eu me movimento para cá. Eu preciso ter essa mobilidade ao redor da maca, por isso eu gosto de trabalhar de pé, tá? Então a posição é mais ou menos essa, pra gente poder executar essa técnica aqui. Dúvidas até aqui?